Olá, pessoal do mundo, a escuridão do mundo, racismo. Pessoal, hoje o tema é muito sério, é muito importante. Espero que vocês peguem essa aula de hoje para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo, o que acontece. Esses vídeos servem para raça branca, raça negra, para todo tipo de raça. Mas essa aqui é a verdade. A verdade que acontece é o que eu estou falando agora. Estou pegando lá no princípio para que vocês possam entender o racismo de hoje, o que acontece. Por que a raça quer ser superior à outra e qual que é a preocupação. E por que até hoje tem o preconceito e tem o racismo. O porquê que hoje, nos dias de hoje, está assim tão forte o preconceito, tão racismo. Vocês vão entender por que está nas veias de todo cidadão. Porque a raça branca hoje, ela teme a raça negra. Elas têm medo da raça negra, porque a raça negra evoluiu muito no mundo todo. Além dela ter crescido muito, ela evoluiu muito poderosamente financeiramente, poderosamente, né? Porque hoje a raça negra, principalmente lá nos Estados Unidos, já tem um poder aquisitivo muito alto, já tem uns cargos institucionais muito alto. Então a raça do resto do mundo teme. Na própria Europa, que é um povo muito racista lá, tem muitos negros de futebol, já tem negro lá no parlamentar inglês. Então o racismo se soltou por todo lado. Por que acontece isso? Porque a raça branca teme a raça negra. A raça negra está ficando muito poderosa, muito numerosa e muito poderosa. Então eles temem. Então eu peguei aqui uma base bíblica lá atrás para que vocês possam compreender por que os pessoal hoje estão usando muito racismo. Esse racismo, pessoal, é porque eles têm medo. Então você não tem que preocupar com esse racismo desse pessoal, não tem que dar muito moral. Tem que enfrentar o racismo, porque eles têm medo da raça negra. Por isso que eles soltam as asinhas. E eu vou pegar os exemplos bíblicos aqui para que vocês entendam, pessoal, para que vocês possam entender como que é esse temor. Então vamos aqui, ó. Estou aqui, vou começar a ler aqui na Bíblia aqui, ó, o que acontece aqui. Eu vou aqui, Gênesis, certo? Gênesis capítulo 37, para que vocês vão entender como que é os capítulos de hoje, certo? Gostarias... Então vai aqui, ó. Faraó e seus oficiais gostaram dos conselhos dado por José. José é aquele que eu falei no vídeo para vocês, filho de Jacó, que foi parar no Egito, que ele foi vendido como escravo para o Egito. As pessoas que lêem a Bíblia vão entender. Então José foi vendido como escravo para o Egito. E lá, depois dele sofrer há muito tempo, ele conseguiu redimir. Então ele conseguiu redimir através dos sonhos que ele teve, passou para o padeiro e o copeiro do rei, Faraó. E o que aconteceu? O Faraó, na época, José foi. Então, quer dizer, outra coisa que eu quero frisar para vocês aqui, o povo egípcio, naquela época, conhecia Deus. Eles falam Deus, mas é Deus, o Altíssimo. Eles conheciam o Deus. Por que eu vou dizer para vocês? No que eu vou ler agora para vocês entenderem. Então o Faraó e seus oficiais gostaram do conselho dado por José. Mostrando sua apreciação, Faraó disse aos oficiais do Egito: onde poderíamos achar outro homem como este? Logo se vê que o Espírito do Altíssimo, que é Deus, que colocou Deus na Bíblia, que eles mudou, mas é o Espírito do Altíssimo, que é o Espírito de Deus, lá que Faraó fala, o Espírito do Altíssimo está nele, está com ele. Então, como poderia encontrar outro homem? Então, aqui eu só estou lendo aqui para vocês entenderem os princípios, como que as coisas acontecem. Então, o povo do Egito conhecia a Deus também, certo? Só que aí os pessoal vai ler a Bíblia, eles interpretam de outra forma, porque eles não querem falar no racismo, só querem falar religiosamente, mas a religião vai em tudo. Então, beleza, ali aconteceu, está nele. Depois o rei disse a José: como Deus fez você ficar sabendo tudo isso, é claro que não existe ninguém que seja tão sensato e inteligente como você. Não existe ninguém que seja tão competente como você, José. Isso que o Faraó quis dizer. Não existe. Como o Espírito de Deus está com você, está te orientando, então não existe ninguém com mais capacidade, com mais inteligência do que você
para ser o governador do Egito e administrar tudo que você já sabe, certo? Então praticamente foi isso que o rei Faraó disse a José, certo? Onde poderiam achar? Então beleza. Então o Egito, então José passou a ser o governador do Egito, depois das potências. E os faraós conheciam a Deus, porque olha a palavra do faraó que ele disse. Depois de tudo isso, o Espírito do Altíssimo está com ele. Assim ele diz para os seus oficiais. Então não há nenhuma pessoa mais sensata, mais competente e inteligente para governar esse país do que é José. Então ali beleza. Mas aí os anos se correram. E depois os egípcios acontece igual o povo de hoje. Os brancos hoje soltaram os negros no mundo todo, levaram os negros para a Europa, levaram os negros para os Estados Unidos, trouxeram os negros para a América do Sul, para a América do Norte, né, que aqui é o Brasil, Colômbia, Bolívia, tudo tem negro aí, Colômbia, Equador, Venezuela. Então eles trouxeram os negros como escravos. Então os negros se enumeraram, os negros ficaram muito. Depois da libertação dos negros, que não tinha como mais, a pressão era muito grande, os negros se evoluiu. Então os negros agora está muitos no poder. Então muitos estão poder financeiramente, poder institucional, que já está crescendo muito. Então muitos brancos, das raças brancas, que não entendeu que vai ser só nação, ainda eles se soltam o seu racismo, preconceito, querendo rebaixar o negro. Por que eles fazem isso? Eles querem diminuir o negro, querem jogar o negro para baixo, porque eles têm medo. Vou ler aqui o restante aqui que vocês vão compreender agora, certo? Para vocês compreenderem. Êxodo, primeiro Êxodo, bíblico, na Bíblia. Então vai. Aí depois já tinha corrido muito tempo, sabe? Depois já tinha corrido muito tempo, José já tinha sido governador do Egito, já tinha ido a óbito, toda a geração, daquela geração de Jacó, já tinha ido a óbito tudinho. Depois de um longo tempo, sabe? Já tá lá em Êxodo. Nesse meio tempo, um novo rei subiu ao trono do Egito. Ele não tinha nenhuma ligação com José. Ele não conhecia José e não quis saber das histórias do José. A única coisa que ele fez foi o quê? Ficar preocupado porque os israelitas tinham crescido muito, estavam numerosos, estavam muito poderosos. É o que eu estou falando para vocês dos negros agora, para vocês entenderem, certo? Não ligação com José. E o novo rei disse ao povo: estes israelitas estão ficando perigosos. É igual os brancos hoje falam. Os brancos poderosos, os brancos que são muito racistas falam. Os negros de hoje estão ficando muito perigosos. Por quê? Agora vocês entendem agora. Esses eles estão ficando muito perigosos. Eles são numerosos. Os negros hoje também são numerosos. Isso aqui eu só estou fazendo uma comparação, viu, pessoal? Um contemporâneo aqui para vocês entenderem. Estão ficando numerosos, estão ficando perigosos. Eles estão mais, são mais numerosos e mais fortes do que nós. Então é o caso. Os negros estão ficando mais numerosos e mais fortes do que os brancos. Então os brancos estão sentindo medos. Então por eles ter medos, eles apregam o racismo. Tanto aqui no Brasil, tanto na Argentina, tanto na Europa, tanto nos Estados Unidos. Por quê, pessoal? Porque se os negros continuarem ficando mais numerosos e mais poderosos, poderão no futuro tomar o poder. Certo? Poderão no futuro tomar o poder. Só que os negros são uma raça pacífica. Os negros não vão fazer o mesmo que os brancos fizeram com os negros. É isso que eles têm que ver. O negro está procurando só uma igualdade. Então está uma guerra muito grande, uma briga muito grande por direitos iguais, que ainda não existe. Mas os brancos estão com muito medo de ceder esse direito iguais para os negros. Então por isso está o racismo expandido no mundo todo. Isso é globalismo no mundo todo. Há esse medo. A única raça que os brancos têm medo são a dos negros, porque são numerosos no mundo todo e eles estão misturados nas outras raças no mundo todo. Mas quem são culpados disso? São os próprios brancos que escravizaram os negros e levaram para a Europa, levaram para os Estados Unidos, trouxeram aqui para o Brasil, Colômbia, Venezuela e México e final no mundo todos.
Então eles são os próprios culpados. E os negros cresceram e ficaram numerosos. E os negros passaram a estudar e já tem alguns poderes. Poderes aquisitivos e poder institucional. Então o que acontece isso? Mais futuramente eu vou explicar para vocês o que significa esses poderes, certo? Então agora vamos continuar aqui então. Então o rei continua: precisamos ser inteligente e arranjar um meio de enfraquecer essa gente. Senão vai acontecer que quando guerreamos podemos perder, podemos unir com nossos inimigos e fugir do país. Então o que acontece? Os brancos racistas de hoje, eles procuram todo meio para enfraquecer os negros, para jogar os negros mais para baixo, falar que aqui não é o seu lugar, você não tem poder aqui, você não pode estar aqui, você não pode ser um juiz, você não pode ser um prefeito, você não pode ser um governador, você não pode ser um presidente. Então, mesmo no mundo de hoje, os negros ainda topam essa barreira muito grande, em qualquer lugar do mundo, não só aqui no Brasil, mas na Europa toda, nos Estados Unidos, qualquer lugar. Os Estados Unidos têm enfrentaram muito e tem dado coisas. Até tem um exemplo que o rei fala aqui que é verdade. Olha só para vocês terem uma noção aqui, para que vocês possam entender. O que o rei fala aqui, ó? Acontece que quando guerreemos, os israelitas juntarão aos nossos inimigos e fugirão do país, e podendo nos vencer. O que aconteceu lá nos Estados Unidos, pessoal? Vocês precisam estudar bastante história. Lá nos Estados Unidos, o norte juntaram brancos e negros e guerrearam contra o sul. E venceram, conseguiram a liberdade. Então, quer dizer, mas lá juntaram os brancos, que não são racistas, junto com os negros. Guerrearam contra o sul, que era o povo extremista lá dos Estados Unidos. E venceram, conseguiram liberdade. Então o que acontece? Os pessoal ficaram com medo naquela época, igual hoje, os pessoal fica com medo. Se os negros tiver muito poderio, tiver alguns negros que não são racistas, juntos eles poderão vencer os brancos extremistas, os brancos que não querem sair do seu poder, que morrem de medo. Os brancos, pessoal, presta atenção, morrem de medo dos negros. Vocês precisam entender, o racismo é porque eles estão com medo, eles estão atacando porque é para se defender. Então, hora nenhuma você precisa ter medo do racismo, porque eles estão apenas se defendendo, estão com medo. Os negros estão ficando muito numerosos, estão pegando poder, está chegando, estão estudando, está tendo conhecimento. Então, o que acontece? Conhecimento é muito poder. Tem algumas áreas aí que eles brecam os negros para não estudar de jeito nenhum. Na área jurídica de direito, eles tentam barrar o máximo. Na hora de física quântica, eles tentam barrar o máximo, porque o astrofísico, eles não querem que seja negro nem a palma, mas mesmo assim os negros estão chegando. Então o que acontece? Estão pegando poder. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês aqui, não fica coado, não fica com medo, não fica com mimimi, chororô. Seja forte, nego, quando você sofreu racismo. Por quê? Porque os brancos estão morrendo de medo, estão procurando de todas as maneiras enfraquecer os negros, jogar eles para baixo de alguma maneira. Só que os negros estão chegando. E aí o que acontece? Eles estão tremendo. Então o negro chega no lugar, eles querem humilhar, chega no shopping, eles quer falar que ali não é o seu lugar. O negro vai trabalhar na área pública e os caras querem abaixar ele, sempre não quer que ele tenha um cargo melhor, mesmo ele sendo inteligente ou competente, sempre tem um chefe acima dele. Aqui no Brasil, principalmente assim, nos Estados Unidos já chegaram. Lá os negros já teve até presidente, tem negro juiz, tem negro cantor, os negros lá já evoluiu muito. Aqui também tem cantor, mas ainda é baixa média. Então lá evoluiu, então tá uma pressão muito grande, até sobre os outros poderes. Por quê? Porque nos Estados Unidos tem muitos negros poderosos institucionalmente, e que aqui no Brasil não acontece. Vocês aprenderam um pouco institucionalmente. Aqui o negro, quando ele está numa boa instituição, ele sempre tem um chefe dele, sempre tem ele é subordinado a alguém. Mas está chegando aqui aos pouquinhos aqui no Brasil, e os brancos tentam barrar de todo jeito. Aqui no Brasil está tendo uma barreira muito grande, porque eles morrem de medo dos negros. Essa é a pura verdade. Pessoal, inscreva nesse canal, aperta o sininho, dá seu like.
Se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês estão aprendendo, essa é a terceira aula, então não preocupa. E os brancos, eu quero dizer para vocês aqui, ó, não precisa ter medo dos negros, porque os negros são pacíficos. Os negros apenas querem o seu lugar à sombra, como se diz, não é o sol nasceu para todo mundo, mas a sombra nasceu para pouco. Os negros apenas querem a igualdade de trabalho, a igualdade de estudo, a igualdade sobre todas as coisas no país, porque os negros que estão aqui no país chamado Brasil também são brasileiros. Então, pessoal, hoje eu dei uma aula para vocês lá atrás, certo? Por que acontece isso e por que está acontecendo tanto racismo hoje? Por que está fora aqui no Brasil? Nos Estados Unidos já passaram por isso, mas eles deu uma vencida, ainda passa de vez em quando, mas ele já venceu lá. Eu considero que ele já vendeu, porque hoje já tem nego lá, juiz, embargador, é pouco ainda, na Corte Suprema dos Estados Unidos é pouco, mas está chegando. Então já tem nego general, já tem nego deputado, já foi um nego presidente. Aqui no Brasil ainda está muito longe disso, pessoal, está muito longe, mas nós vamos chegar. Então, enquanto vocês vêem esse racismo na Europa e as coisas por todo lado, ficam felizes, porque nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo numericamente e nós estamos crescendo financeiramente e institucionalmente. Então, mais futuramente, vou explicar para vocês como que isso se estruturou e como que isso é institucional. Institucional já falei um pouco aqui para vocês hoje e cultural, certo? Então, um abraço, pessoal, até a próxima.